Imagine um palco que transcende a compreensão humana. Os céus perfeitos. Um reino de glória inefável, onde o mal jamais ousou lançar uma sombra. A própria arquitetura daquele lugar era uma sinfonia de luz e adoração. E no centro de tudo, o trono do Eterno, emanando uma luz que dava vida e forma a todas as coisas. Este é o cenário para o momento mais dramático de toda a história cósmica. O confronto final entre o Criador e aquele que era sua mais deslumbrante criação. Que palavras teriam sido trocadas neste diálogo impossível? Este não é um conto sobre o que poderia ter acontecido, mas sim uma imersão nos detalhes do relato da rebelião que ecoou pela eternidade. A convocação veio não de um trovão, mas de uma voz penetrante, como uma espada de 2 gumes, carregando a dor de um amor infinito. Lúcifer, chamou o Eterno. Filho da alva, estrela da manhã, aproxima-te de mim. Naquele nome, pronunciado pela fonte da vida, havia tanto o peso da tristeza quanto a lembrança de um afeto profundo. O silêncio que se seguiu paralisou os corações celestiais. Todos os seres se afastaram, criando um círculo sagrado, conscientes de que o destino do universo estava prestes a ser reescrito. Lúcifer, o querubim ungido, avançou sobre o pavimento de ouro transparente. Sua beleza ainda era a coroa da criação. Cabelos como fios de luz dourada, olhos como estrelas flamejantes. Contudo, a glória estava manchada. Onde a adoração deveria residir, agora havia orgulho e desafio mal disfarçados. Quando se deteve diante do trono, ele cometeu o primeiro e mais sutil ato de rebeldia. Não se prostrou. Permaneceu ereto, o queixo ligeiramente erguido, os olhos fixos, não no rosto do Criador, mas em sua coroa de glória. Um gesto que, por sua mínima alteração na etiqueta celestial, gritava insatisfação. «Eis-me aqui, Senhor», respondeu Lúcifer. E o tom de sua voz, embora ainda melodioso, carregava uma altivez inédita. O Senhor dos Exércitos inclinou-se ligeiramente, e seus olhos, como chamas de fogo, penetraram até o âmago do ser de Lúcifer, expondo cada pensamento, cada plano sussurrado. «Filho meu», disse Deus, e a dor em sua voz fez os fundamentos do céu tremerem. Por que se ensoberbeceu teu coração? Por que se corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor? Acaso não te criei perfeito em todos os teus caminhos? O Altíssimo revelou os segredos da escuridão que Lúcifer havia cultivado. Eu conheço teus pensamentos. Disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um murmúrio de horror percorreu as fileiras angelicais. Nunca antes tal blasfêmia havia sido proferida. Miguel, o chefe das hostes, desembainhou sua espada flamejante, mas um gesto do Pai o deteve. A justiça aguardava. Lúcifer, contudo, não se arrependeu. Suas feições se endureceram, e pela primeira vez na história da criação, ele desafiou abertamente seu Criador. Acaso não sou eu o mais belo entre todos os teus anjos? Não supero em sabedoria e poder a todos os demais? Por que devo me prostrar eternamente diante de ti, quando possuo luz própria? Por que devo adorar, quando posso ser adorado? Enquanto falava, a luz que dele emanava começou a escurecer. Suas vestes resplandecentes perdiam o brilho, e a primeira mancha de escuridão, as primeiras trevas que o universo conhecia, começou a se formar ao seu redor. O querubim perfeito estava se tornando o primeiro rebelde, o primeiro inimigo, o primeiro a escolher o mal. Conhecendo o bem, eis o gancho para o drama que se segue. No ápice do orgulho e da rebeldia, o Criador, em vez de lançar o julgamento, fez o impensável. Em vez de ira, o rosto do Eterno se encheu de uma compaixão infinita. Lágrimas de luz pura caíram de seus olhos. «Ó Lúcifer», disse o Pai com a voz quebrantada, «meu filho, minha criação preciosa, ainda não é tarde demais. A grande questão é, diante da chance final de perdão oferecida pelo amor infinito, o orgulho absoluto de Lúcifer o permitiria voltar para casa? Aviso, o eterno fonte da vida e da lei, soberano, amor infinito e compaixão. Expressa a dor da traição e oferece a última chance, personificando a justiça temperada pela misericórdia. Vestes brancas e reluzentes, tecidas de luz pura e indizível. Lúcifer, querubim ungido, estrela da manhã.
orgulho absoluto e desafio. Rejeita o amor e a adoração devida, buscando a exaltação própria e a soberania. Vestimentas de pedras preciosas que cintilavam com um brilho ofuscante, refletindo todas as cores do arco-íris. As hostes celestiais, testemunhas do céu. Horror e expectativa representam a ordem divina e o pavor diante da blasfêmia e do destino iminente. Vestimentas brancas, puras e simples, irradiando a glória celestial. A oferta de perdão e a tentação da escolha. O céu inteiro parou. No centro da glória, o Criador havia descido os degraus de cristal do seu trono, aproximando-se de Lúcifer, não como um juiz, mas como um pai que se aproxima de um filho ferido. A cena era a antítese do que se esperava. A onipotência manifestada não em poder destrutivo, mas em vulnerabilidade amorosa. Lembras-te de quando te criei? A voz de Deus era um sussurro que ecoava a memória da inocência primordial. Lembras-te do amor com que te formei? Cada faceta de tua beleza foi esculpida por minhas próprias mãos. Cada nota de tua voz foi afinada por meu sopro. Tu eras o sinete da perfeição, a coroa da minha criação. Deus invocou o passado perfeito de seu querubim. Tu eras o querubim ungido para proteger. Estabeleci-te no santo monte de Deus. Entre as pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Por um breve e agoniante instante, a máscara de orgulho de Lúcifer rachou. O peso das palavras, que eram a própria verdade, atingiu a consciência do anjo rebelde. Foi possível vislumbrar o ser que ele havia sido. Puro, amoroso, dedicado. Suas mãos tremeram. Seu corpo deu um passo hesitante em direção ao Criador. O universo prendeu a respiração, esperando o que parecia ser a reconciliação cósmica. A esperança brilhou nos olhos de Miguel e Gabriel. Os serafins cessaram seus cânticos, antecipando o momento do arrependimento. Ainda há tempo, filho meu, continuou Deus, estendendo as mãos que haviam tecido a tapeçaria da existência. Estas mãos, que poderiam aniquilá-lo em um instante, estavam abertas em um convite. Ainda podes voltar ao meu coração. Ainda podes ocupar teu lugar de honra entre os meus querubins. O Criador ofereceu não apenas o perdão, mas a cura para a própria raiz da rebelião. Este orgulho que te consome, esta inveja que te corrói, eu posso curá-los. Esta rebelião que se forma em teu peito, eu posso perdoá-la. Volta para mim, estrela da manhã, volta para casa. O silêncio era ensurdecedor. A batalha travava-se no coração de Lúcifer. O amor remanescente, a memória da comunhão perfeita com Deus, lutava por uma chance. O orgulho consumidor. A ambição de ser igual a Deus combatia a humildade de servir. Seus lábios se entreabriram. Seus joelhos começaram a se dobrar. Por um fragmento de eternidade, pareceu que a tragédia seria evitada. O amor venceu o orgulho? Mas então, veio a escolha definitiva e irredutível. Como uma porta que se fecha com um estrondo absoluto, o coração de Lúcifer endureceu-se. Ele se endireitou com violência, afastando-se das mãos estendidas do Criador. O perdão ilimitado havia encontrado seu limite na liberdade de escolha. Seu rosto contorceu-se em um desafio total. Não! O grito ecoou por todos os céus, um trovão invertido, carregando trevas em vez de luz. Não me prostrarei, não servirei, não voltarei a ser teu servo quando posso ser Senhor. Não aceitarei tua misericórdia quando posso conquistar tua posição. A transformação foi imediata e completa. A luz que ainda restava em Lúcifer se extinguiu, substituída por uma escuridão que parecia sugar a própria luz ao redor. Suas vestes tornaram-se negras como a noite mais profunda. Seus olhos, antes radiantes, agora brilhavam com um fogo maligno. Serei semelhante ao Altíssimo, ele declarou. Estabelecerei meu trono acima das estrelas. Congregarei os anjos sob minha autoridade. Se não posso ser Deus por direito, serei por conquista. Neste momento, a tragédia se consumou. Um terço dos anjos, seduzidos pela promessa de poder de Lúcifer e impressionados por sua antiga glória, levantaram-se e se posicionaram atrás dele. Cessam seus cânticos de adoração, indicando que o curso normal da existência foi interrompido pela magnitude da escolha. Com a rejeição do perdão, o tempo da misericórdia se esgotou. A voz de Deus, que antes carregava a dor do luto, agora ressoava com o peso da justiça eterna. O rosto do Eterno se endureceu.
não por vingança, mas pela necessidade de manter a ordem moral do universo. A rebelião nos céus era um vírus que ameaçava toda a criação. Precisava ser isolada e julgada. Então, seja conforme escolheste, ó Filho da perdição, declarou o Altíssimo, sua voz fazendo tremer os fundamentos de todos os mundos. Já que rejeitaste minha misericórdia, receberás minha justiça. Já que desprezaste meu amor, conhecerás minha ira. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário, e seus seguidores rebeldes foram confrontados com a autoridade que haviam desafiado. O Criador estabeleceu ali mesmo os limites do mal. Saiba isto, ó adversário, que agora te tornaste. Teu poder terá limites que eu estabeleço. Tua autoridade será restrita aos domínios que eu permitir. E no fim dos tempos, quando minha paciência se esgotar, serás lançado no lago de fogo, preparado para ti e para os anjos que te seguem. A justiça divina foi executada não apenas como punição, mas como a única forma de preservar a santidade do universo. Neste ponto, o céu, que sempre conheceu a paz, testemunhou sua primeira guerra. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, e seus anjos leais se levantaram para cumprir a sentença contra o dragão e seus anjos. O relato da Escritura é direto e terrível. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás e seu exército caíram do céu como um raio, levando consigo a escuridão e a discórdia. A terra, que havia sido planejada como um jardim de paz para uma nova criação, a humanidade, tornou-se imediatamente o campo de batalha do conflito cósmico. No meio dessa tragédia, o Criador, olhando para além do tempo, fez uma promessa que se tornaria o farol de esperança para a criação caída. Esta foi a primeira profecia de redenção, o plano de Deus para reverter a queda de sua criação. Mas eis que estabelecerei inimidade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta declaração foi um golpe direto no coração da rebelião de Satanás. Não só ele seria derrubado, mas sua derrota seria causada pela mais frágil das criações de Deus, um ser humano, a semente da mulher. Satanás, agora plenamente consumido pelo ódio e pela amargura, riu com escárnio. Veremos, disse ele com desprezo, quem prevalecerá no final. E assim terminou o último diálogo. O querubim de luz tornou-se o dragão, o adversário. A queda não foi um acidente, mas o resultado final de uma escolha consciente e irreversível de rejeitar o amor e preferir o orgulho. A partir daquele momento, a batalha entre o bem e o mal se desenrolaria na Terra, mas a vitória final já havia sido determinada e profetizada pela sabedoria infinita de Deus. Obrigado por assistir. Você gostou desta jornada? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta incrível história. Até a próxima!